visualizamos, às vezes nós não enxergamos o potencial que Deus enxerga em nós. Você tem um potencial que você não é capaz de imaginar, meu irmão, minha irmã. O teu potencial não lhe foi dado, sabe, pela tua cultura, pelo teu estudo, com todo respeito, pela tua faculdade, para quem tem, para quem não tem, não é nada disso. Isso tudo é muito bom para quem tem, isso é muito importante, eu aconselho que façam, porque abre muitas portas na vida, isso é muito bom. Agora, propósito. Deus tem um propósito muito grande para a sua vida. Deus tem um propósito através de você. Se você entender isso, você vai ser a pessoa mais feliz desta terra. Quando nós entendemos, sabe para que nós nascemos? Quando nós entendemos o plano e o propósito de Deus para nós, nós passamos a ser pessoas completas, felizes. Às vezes uma pessoa descobre o propósito dela, quando tem que cuidar de uma pessoa doente, e ela começa a perceber que há amor no coração dela suficiente para curar pessoas, para ajudar pessoas. E a pessoa entende o propósito de Deus para a sua vida através disso. Às vezes o propósito de Deus é revelado nas nossas vidas, em momentos como esse que nós estamos passando, de dificuldades, de lutas, como nós temos visto o mundo todo atravessar. Amado, faz parte da vida pessoas partirem. Sabe que a Bíblia fala de uma história, né? Eu já falei aqui algumas vezes, de Noemi, Ruth e Orfa. O propósito de Orfa era diferente do propósito de Ruth e de Noemi. Ela teve que ir embora. Ela foi para um lado, as outras foram para outro lado. Para você entender o propósito de Deus para a sua vida, ou você que quer viver o propósito de Deus, você tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua. Porque enquanto você quer viver fazendo a sua vontade, fazendo do seu jeito, fazendo o que você quer, fazendo o que você gosta, você nunca vai viver o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é o que a gente gosta. O propósito de Deus não é o que a gente quer. O propósito de Deus é o que Deus determinou para as nossas vidas. E se você acreditar que Deus tem um propósito para você, você passa a negar a si mesmo. Bispo, como você é capaz de perceber que alguém está vivendo fora do propósito de Deus? Quando você vive para você mesmo, meu irmão, minha irmã. Quando você vive apenas para você, quando você olha apenas para você, para saciar a sua vontade, para saciar o seu anseio. Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Toda pessoa que vive em torno de si, ela é infeliz. Mas por que uma pessoa que vive em torno de si mesma, ela é infeliz? Ela é infeliz porque ela vai viver, ela vai passar por cima do que for necessário para satisfazer a sua vontade, o seu ego, o seu desejo, o seu sonho, o seu propósito. Quando a gente vive apenas pensando em nós nos distanciamos do propósito de Deus para as nossas vidas. Se você voltar para mim, por favor, Gênesis 12, versículo de número 3, de número 2, diz assim, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus te criou. Um dos propósitos de Deus para a tua vida, você precisa saber isso. Tenha clareza nisso. Um dos propósitos de Deus para você. Deus te criou para você ser uma bênção. Diga, Deus me criou para eu ser uma bênção. Esses dias eu fiz uma compra pela internet. Como que a moça me chamava, bem? Fala benção, fala benção, fala benção. E a bispa falou, mas o que é isso aí? Eu falei, uma abençoada aqui que eu estou comprando um negócio, ela me chama de benção. Fala benção. E a bispa falou, mas ele chama de bênção. Eu falei, lógico, eu sou uma bênção, eu sou igual a Abraão, nasci para ser uma bênção. Deus falou para Abraão, vou te abençoar, vou te engrandecer, vou fazer uma grande nação, vou fazer. Se tu uma? Estou aqui agora fazendo você aprender o que é um propósito, tá? Para você entender o que é um propósito. Diga, eu nasci para ser uma bênção. Então, aonde você chegar, você tem que abençoar. Amados, entenda, o dinheiro só cumpre a função quando o dinheiro é usado para abençoar. Se o seu dinheiro, ele não gera bênção, ele gera maldição,
Ele não está dentro do propósito de Deus. Tem gente que quer ficar rico. Quer ficar rico para quê? Não, quero ficar rico, bispo, é para jogar na cara da minha família que eu venci. Sabe que um dia um rapaz me disse isso. Eu quero vencer. Por que você quer vencer? Eu quero vencer, que é para esfregar na cara da minha família que eu venci. Você acha que vai vencer? Pode alcançar o objetivo? Pode. Pode ter um diploma na parede? Pode, qualquer um pode. Qualquer um pode. Mas isso não é vencer. Vencer é quando você consegue, através da sua profissão, ser uma bênção. Vencer é quando você consegue, através do seu dinheiro, ser uma bênção. Vencer é quando a tua vida traz sentido à vida de outras pessoas, quando você se torna um abençoador. Ser tu uma bênção. Todas as vezes que você perceber que você não está sendo uma bênção, repense. Você está vivendo fora do propósito de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você viver e a sua vida não tocar a vida das pessoas, não abençoar. Eu não estou dizendo que você tem que pegar o seu dinheiro e sair daqui amanhã, não. Ou você vai pegar seu dinheiro e vai sair igual o Silvio Santos. Mas não estou dizendo isso. Estou dizendo isso para você não fazer nada, porque até a bênção, para nós abençoarmos, a gente tem que saber quem a gente abençoa. Porque senão você abençoa a pessoa errada, a bênção vira maldição. Até para abençoar, a gente tem que saber que a gente abençoa. Não pode sair abençoando qualquer um. É sactel furado, isso é pecado, isso é contra Deus. Até para abençoar tem que ser com a bênção, a determinação de Deus. Né? Então, o que você precisa entender? A minha vida, aonde eu chegar, isso é o meu propósito, amados. A Bíblia fala que Jesus nunca despediu ninguém de mãos, porque ele era uma bênção. Aonde Jesus chegava, ele deixava alguém ali curado, ele tocava o coração de alguém, ele alegrava, ele gerava esperança. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Acredite no que eu estou lhe dizendo, receba pelo Espírito o que eu estou te falando. Sabe, é um erro, amado, um grande erro se comete em pensar que cumprir o propósito é fazer o que te agrada. Não, estou cumprindo o meu propósito, estou fazendo o que eu quero. Não, isso não, amado, fazer a tua vontade não é cumprir o seu propósito. O próprio Jesus dá uma lição de vida. Eu vou te mostrar, estou fazendo você entender o que é enxergar o propósito de Deus para você. Olha só, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, como que eu cumpro o propósito de Deus para a minha vida? Como que eu entendo o propósito de Deus para a minha vida? É entendendo que eu não tenho que fazer a minha vontade. Pelo contrário, às vezes cumprir o propósito de Deus requer você negar a si mesmo, negar a sua própria vontade. Às vezes você quer fazer o que você gosta, porque você acha que isso é o propósito. Eu já vi pessoas falando isso. Não, você vai trabalhar no que você gosta, você vai fazer isso. Legal, lógico que é bom. Você vai fazer isso, você vai viver o teu propósito. Não, senhor. Eu conheço um monte de jogador de futebol, que ama o que faz e está fora do propósito de Deus. Talvez você conheça algum aí da televisão. Eu não conheço pessoalmente, né? Mas conheço da televisão. Um monte. 100% Jesus na testa. Jesus para cá, Jesus para lá. Iate para cá, 50 mulher para cá, 50 mulher para lá. Eu vou para Paris, eu vou para França, eu vou para não sei aonde, eu vou, eu levo, eu trago, eu faço, eu aconteço. A profissão afastou do propósito. A profissão afastou, o dinheiro, né? Afastou do propósito. Então nem sempre o que é bom para mim, nem sempre o que eu gosto de fazer, nem sempre o que me agrada, significa que eu estou vivendo o propósito de Deus. Porque tem gente que, estou numa boa. Qual é o termômetro? Estou com dinheiro, opa, show. Estou bem empregado, maravilha. Estou bem casado, glória a Deus. Estou com os filhos tudo bem, estudando, tudo certinho, aleluia, oh aleluia.
Glória a Deus. Estou vivendo o propósito. É? Esse é o termômetro? Porque aí o irmão, que está ganhando pouco, que às vezes está passando aperto na vida, não, esse não vive o propósito. Às vezes esse é mais bênção do que o outro. Em termos de propósito, estou dizendo. Amém? O propósito não é medido pelo seu status financeiro. O propósito não é medido pela tua profissão. O teu propósito não é medido pela tua faculdade, teu curso, não é medido por isso. Porque eu conheço homens nesta igreja, um deles está sentado lá no fundo, que não tem diploma universitário, não tem um monte de atributos que muita gente tem, mas é um homem que vive o propósito de Deus para a sua vida. Falo com temor e tremor do meu coração, por conviver e conhecer. Então, não confunda, né? Porque o mundo moderno, a sociedade está medindo assim. Se a pessoa tem muito status, agora mudou um pouco, né? Agora a pessoa, se ela tem muito status, como é que é o nome agora que tem? O influencer. Não, porque eu conheço um influencer. Legal. Tem um monte. Às vezes eu estou lá em casa, a gente está vendo, não sei o que lá, chegou, a bispa fica assistindo, chegou para mim um lanche, não sei o que lá, uma chegadinha, não sei o que. Eu falei, é para nós que chegou? Não chegou na casa aqui. Recebido. O recebido daqui, em casa nós não recebe nada. Eu só recebo conta para pagar. E o que eu recebo do motoboy eu tenho que pagar. Então assim, mas não é verdade, a pessoa fica. E a pessoa fala, não, essa pessoa tem... Aí você vê uma pessoa que perde a identidade, quando ela começa a pensar, pô, eu queria ser igual a essa pessoa aqui. Eu queria fazer isso aqui também. Eu também quero isso, eu quero ser influencer também. Daqui a pouco você vê a pessoa, porque ela quer viver o propósito, ela quer viver a vida que a outra pessoa está vivendo. Amado, nem sempre bens materiais é um indicador que você está no propósito de Deus. Nem sempre, porque você está vivendo com tranquilidade, que isso indica que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Nem sempre o propósito de Deus é vivido em meio à paz, tá bom? Muitas vezes o propósito de Deus é vivido com turbulência, com luta e com guerra. Deus me livre, bispo! Mas é verdade. O propósito de Deus para a vida de Davi teve muita luta. O propósito de Deus para a vida de José teve muita luta. O propósito de Deus para a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego teve fogo. Às vezes o propósito, falando de Deus, nos leva por alguns caminhos que a gente nem imagina. Mas tenha certeza, Deus é com você, você tem prazer, você passa em paz, você é feliz e no final Deus sempre te honra. Então não queira, em nome de Jesus, sabe, achar que, não, eu tenho que, isso não me dá prazer na vida, isso não é gostoso. Mas nem sempre o que te dá prazer é bom para você. Amém? Porque senão você vai viver fora da vontade de Deus. Então você vê pessoas que querem sempre o senso de recompensa. Eu preciso ser recompensado, eu tenho que ser recompensado, eu tenho que ganhar, eu tenho que me beneficiar, eu tenho que ganhar. Nem sempre fazer o propósito de Deus você vai ganhar. Nem sempre fazer o propósito de Deus vai ser fácil. O que Jesus falou aqui? Se possível, o que ele falou? Afasta de mim esse cálice. Jesus estava vivendo o propósito de Deus? Qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito dele? Salvar a mim e a você. Para ele salvar a mim e a você, o propósito dele era fácil? Não era não. Uma coisa que eu também entendi ao longo da minha vida espiritual. O propósito de Deus para a vida de algumas pessoas não é fácil, não. Não é fácil. Quando a Bíblia fala, cada um toma a tua cruz e siga-me, é cada um pega o seu propósito
e me segue, vem comigo. Deus tem um propósito para cada um de nós, amados. É que quando a gente não entende isso, a gente fica olhando a vida do outro. Lembram quando estava Davi, Golias e Saul falou, você vai lutar com ele? Vou. Não, você não vai não. Não, eu vou, já matei um leão, um urso, eu vou. Qual foi a primeira coisa que fizeram com Davi? Pegaram a roupa de quem? Saul. Puseram em quem? O que aconteceu? Davi falou, não consigo me mexer com isso aqui, rei. Tira isso de mim. Isso é a maior demonstração, o maior parâmetro de que o propósito de Deus para a vida de um é igual para a vida do outro. Nem sempre, às vezes estou dizendo isso porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas. Não, vamos fazer isso aqui. A gente tem, para a pessoa viver, porque às vezes a gente acha que o propósito daquela pessoa é esse, é X, Y, Z. Não. Agora a grande pergunta é, qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para você? Porque você nasceu com um propósito. Sabe quando nós passamos a não enxergar, entenda por favor o que eu vou falar, é quando a gente começa a querer fazer muita vontade da gente. Quando a gente quer fazer muito a nossa vontade, a gente foge do propósito de Deus para nós. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quem não conhece o propósito de Deus para a sua vida, vive assim, de um lado para o outro. É na vida profissional. Eu conversava com um rapaz esses dias, ele me disse assim, bispo, eu tentei de tudo na vida para ficar rico. Tudo que você imaginar, eu tentei para ficar rico. Eu falei, mas o que você fez? Olha, eu fiz... Aí ele foi me falando. Eu vendi doce, eu montei uma empresa de cerveja artesanal, e eu fui de tudo na minha vida, de tudo que você imaginar eu fiz. Eu empreendi, eu investi, eu fiz, acontecia, eu fui, eu voltei, eu ia, eu fui. Anos perseguindo a glória, anos perseguindo a riqueza. E eu falei, e aí? Ele disse, não alcancei. Eu falei, mas você estava vivendo uma vida boa. Ele disse, não. Aí de repente do nada, uma portinha abriu e bum, aconteceu. Eu falei, sabe por que isso aconteceu? Para você entender que não foi você que perseguiu nada. Não foi a tua capacidade. Porque enquanto você tentou, fez, empreendeu, não aconteceu nada. E quando você deixou na mão de Deus, Deus fez. Então quando nós deixamos nas mãos de Deus, Deus faz. Ah, bispo, você terceirizar agora, Deus está no controle, está tudo na mão de Deus. É mais ou menos isso mesmo. É que tem gente que não gosta de deixar no controle de Deus. Tem gente que é centralizador. Tem gente que quer estar com tudo no controle. Aí vive como um menino. Porque tem gente na vida profissional, batendo cabeça há 10, 15, 20 anos, porque só está pensando numa profissão para ganhar dinheiro. Só está pensando numa maneira, sabe, de se estabelecer na vida. Mas isso não é o natural? Não, isso não é o natural. O natural é pensar, Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma... Isso é o natural. É que o natural parece que agora se tornou errado. Alguns pastores falar sobre isso hoje, parece que quer tirar proveito da igreja. Mas como você me conhece, sabe muito bem que eu não quero tirar proveito de você e de ninguém, eu posso te falar isso. Mas a pessoa acha que, quando se fala isso, daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco ele vai soltar alguma. Não. Amado, o propósito de Jesus qual era? Qual era o propósito de Jesus? Ser carpinteiro? Ter a maior marcenaria de Belém? Qual era o propósito de Jesus? Ter a maior rede de móveis? Era essa? Esse era o propósito de Jesus? Nunca foi. O propósito dele era resgatar vidas. Ele cumpriu com tudo que ele tinha que fazer. Ele trabalhou porque ele tinha que trabalhar, ele pagou imposto porque ele tinha que pagar, deu a César o que era de César. Ele cumpriu com todas as suas obrigações, mas ele tinha em mente, isso aqui é um meio, o meu propósito é outro. Põe na tua cabeça uma coisa, o teu trabalho, a tua profissão e etc.
É um meio para você subsistir aqui na terra, para você ser honrado, viajar, passear, pagar suas contas. Mas esse não é o teu propósito. O teu propósito, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, é totalmente oposto ou diferente do que você possa imaginar em termos de vida profissional. Você pode sim usar a sua profissão para viver o propósito de Deus, mas a sua profissão não é o propósito de Deus para você. Porque senão você vai morrer abraçado com isso, vai viver em cima disso, achando que isso... Bispo, então me mostra com clareza quais são os propósitos que Deus estabeleceu para que eu viva neles. Um dos propósitos de Deus estabelecido, estou falando de você propósito, tá? Para todo cristão, isso é propósito comum, ser uma bênção, um propósito comum. Outro propósito comum para todos nós, Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti. Amado, isso aqui é propósito. Você tem que ser uma pessoa que ama o próximo, que você tenha amor no teu coração, que você demonstre o amor de Deus para a vida. Isso é propósito. Você consegue entender isso ou não? Porque quando a gente ama, do amor só vem coisa boa. O amor é uma coisa tão extraordinária, que o amor só vem coisa boa. Estou dizendo que bispo, eu gosto de explicar, né? A minha simplicidade me obriga a isso. Bispo, eu sou uma pessoa que eu amo muito, eu vou ser conivente com o erro das pessoas? Não, muito pelo contrário. Algum pai que vê um filho fazendo errado é conivente com o erro do filho porque ama? Óbvio que não. Você não vai deixar de amar, mas ser conivente com coisa errada, não. Então assim, você tem que ter, o teu coração tem que ser o coração, aonde você tem que ser reconhecido pelo amor, amado. Você não tem que ser reconhecido pelo dinheiro que você tem. Você não tem que ser reconhecido pelas coisas materiais que você conquistou. Volto a dizer, isso é maravilhoso. Não deixe de querer isso, não deixe de ter isso. Se você pode ter um bom carro, tenha. Você pode ter uma boa casa, tenha. Não tenha vergonha. Olha, aqui na Cristo Vive, ninguém tem que ter vergonha de encostar carro bonito na frente da igreja. Eu sou o primeiro a ir lá, sentar, dar um fungo, sentir o cheiro, fazer uma oração e pôr uma inveja santa em cima. Eu também gosto de coisa boa. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum com quem prospera. Prosperou está roubando, bispo. Não, aqui não. Ninguém precisa roubar para prosperar, nada disso. Aqui prospera com a bênção de Deus. Isso é um lugar abençoado. Eu não tenho nada contra a prosperidade, pelo contrário, eu quero que todo mundo aqui prospere. Aliás, com o propósito de dizimar, porque a igreja precisa de um monte de coisa aqui, e quanto mais você ganhar, mais você dizimar, mais a obra vai crescer, mais gente vai reconhecer Jesus, mais a palavra vai correr, mais gente vai ser salva. Então, isso aí para mim não tem um problema nenhum. Agora, você tem que ser uma pessoa não reconhecida pelo que você tem. Eu não quero ser reconhecido, olha o Bispo Ricardo, o Bispo Ricardo, olha, você viu a igreja dele, olha, anda num carrão. Eu não quero ser esse bispo, eu quero ser reconhecido pelo amor. Sabe, amor é respeito. A Bíblia manda amar o inimigo. O que significa isso? Ainda que a pessoa te odeie, sabe, você respeita. Eu não vou pagar o mal com o mal, segue o teu caminho. Bispo, a pessoa é teu inimigo, você vai dar um cheiro nela? Deus me livre. Se a pessoa não vai com a minha cara, viva ela para lá, eu vivo para cá. Vai viver ela, a vida dela, eu vou viver o meu propósito. Quem não me ama, amado, não precisa estar perto de mim. Não vou aqui com hipocrisia, não me ama, mas eu vou lá. Você não me ama, não? Vá com Deus, Deus lhe guie. Vá com a bênção de Abraão, vá em paz. Eu sigo a minha vida aqui. Quem não me ama, eu não quero perto de mim. Nem você deve querer perto de você. Agora, isso não significa que você tem que também odiar a pessoa. Isso não significa que você tem que viver rogando praga, amaldiçoando. Não, você tem que ser reconhecido. Alguém vem falar, como é que é fulano? Fala, olha, teve um probleminha comigo, não sei porquê, a pessoa disse, não me ama, segue a vida lá. Segue a vida lá. Se falar que te ama agora, falar que me ama, deixa eu acreditar primeiro um pouquinho, nós não somos bobos, né? Vamos acreditar se ama mesmo, aí vai trazer para perto, 55 metros de distância, 44, 43, depois empurra para 100, traz, aí depois deixa Deus trabalhar, pode trazer para perto. Porque tem coisa que Deus tirou. Agora entenda uma coisa, você não tem que odiar ninguém. Você não tem que ser inimigo de ninguém.
Você não tem que desejar o mal de ninguém. Você não pode sair fazendo mal para as pessoas. Sabe? Mas nós temos que fazer o bem. Diga, eu tenho que semear amor. Você está entendendo isso? Isso é um propósito de Deus para a tua vida. Diga, minha boca tem que ser uma boca santa. Ó, você aqui da igreja que tem o hábito, né, de ficar falando mal da vida dos outros, para com isso. Olha, eu ouvi uns 5 amém aí de máscara. Até a bispa aqui na frente fez. Até o Léo falou, de vez em quando. O Léo falou, ninguém é santo, né, o Léo, pelo amor de Deus. Até eu, de vez em quando, dou uma escapadinha, mas... Amados, nós temos que ser reconhecidos pelo amor. Isso é o propósito de Deus para nós. Quando alguém fala assim, pô, aquela pessoa, que pessoa maravilhosa. Nossa, essa pessoa tocou minha vida. Nossa, essa pessoa... Isso é o seu propósito, está entendendo? O seu propósito é esse. Quando no seu trabalho a pessoa fala, nossa, mas que pessoa agradável. É óbvio que vai ter gente que não vai gostar de você, lógico que vai ter. Mas é problema dessa pessoa. Mas que todos os outros vejam quem você é. Porque é um problema de coração, de inveja. A pessoa tem raiva do que você é, do que você tem, da vida que você tem, da família que você tem, da alegria que você tem. Aí ela vai te odiar. Isso é normal de quem não tem Deus. Você não tem que se abater por isso. Tem gente que não vai te amar pelo simples fato de você ser quem você é. Normal, não há problema. Agora, o importante é que as outras pessoas olhem e falem, aquela pessoa não entendeu, o problema está nela, porque essa pessoa é uma pessoa amorosa, essa pessoa é uma pessoa que respeita o próximo, essa pessoa é uma pessoa boa. Esse é o nosso propósito, amém? A glória de Deus tem que ser vista através da minha e da sua vida. E como que eu vou viver esse propósito? Só em Jesus, amados. Por isso ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É nele que a nossa identidade, o nosso propósito é evidenciado. Quanto mais eu tenho vida com Jesus, mais eu vou refletir o propósito dele para a minha vida. Sabe, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alheia a tudo que acontece. Mas nós não podemos, com todo carinho, queria encerrar falando isso, nós não podemos pegar a Bíblia, rasgar a Bíblia, jogar a Bíblia de lado, como assim? A minha vida, a minha vontade, o meu querer importa mais do que a Bíblia. Há momentos em que você precisa fazer com que a palavra prevaleça, para que todos vejam para qual propósito você vive. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque, bispo, como que eu vou evidenciar a minha salvação e o propósito de Deus para a minha vida? Diante de grande nuvem de testemunhas. Quando eu tiver a oportunidade, eu tenho que evidenciar qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Jesus naquela cruz, ele evidenciou qual era o plano e o propósito de Deus para a vida dele. José, quando estava com todos os irmãos e teve a oportunidade de se vingar, ele evidenciou qual era o propósito de Deus para a vida dele. Você precisa evidenciar. Quando você estiver cercado de pessoas, as pessoas precisam ver o propósito de Deus na tua vida, senão não faz sentido. Porque o que adianta Deus te abençoar e na hora que você está diante de pessoas que são abençoadas, você não mostrar o propósito de Deus para a sua vida? Você não reconhecer que você é o que é, alcançou o que alcançou pela graça e misericórdia de Deus. O que adianta Deus nos dar alguma coisa se não for para eu exaltar o nome dEle? Não há propósito. Não há propósito. Amados, estou dizendo para vocês, essa igreja sem vocês não tem propósito nenhum. Nós temos um prédio de educação infantil. Nós temos um corpo docente de pedagogas aqui na igreja, algumas formadas, outras em formação. O que adianta ter um prédio de educação infantil, ter uma estrutura, a melhor estrutura de ensino cristão, infantil, de toda a cidade de Itanhaém? Não há nenhuma igreja, com todo o respeito aos pastores que eu amo e admiro, não há nenhuma igreja em Itanhaém com um corpo docente qualificado, com uma estrutura de prédio de educação infantil. Nem as mais tradicionais, com 50 anos na cidade, não tem.
Do que adianta nós termos tudo isso se as crianças não estão lá? Não há propósito. Se vocês conseguiram entender? Não há sentido. O que adianta eu ter tudo isso se eu não tenho uma criança lá dentro? Do que adianta Deus fazer um monte de coisa na minha vida se eu não exalto Ele? Do que adianta Deus abençoar, prosperar, fazer acontecer e eu não engrandeço? Não temos mais back vocal aqui por conta de várias coisas. Estamos reformulando, né, nesse momento. Agora, quem canta aqui tem que oferecer o melhor, tem que ter a técnica, tem que estudar, tem que fazer uma porção de coisas para poder estar aqui. Tem que fazer. Para poder levar você, apenas para ser um meio, apenas um meio, só um meio. Quem está aqui em cima é apenas um meio para levar você a viver o seu propósito, que é adorar a Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou aqui em cima, sabe quem eu sou? Eu sou apenas um canal para levar você a entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sou mais nada além do que isso. Eu estou vivendo o meu propósito, mas eu estou apenas sendo um canal para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Receba isso, meu irmão. Receba, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Eu encerro com Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em segundo lugar o seu reino. Aí em primeiro, achei que era em segundo. Terceiro, em primeiro lugar o seu reino. E a sua? Isso é viver, amado, amada, o propósito de Deus. Você entendeu que a prioridade não é você? A prioridade não sou eu. A prioridade não é a tua casa. A prioridade não é a tua vontade. A prioridade não é a tua família. Minha família é prioridade. Aonde está isso na Bíblia? Não, porque há uma escala. Que escala? Que escala? Quem inventou isso? Que história é essa de escala? Não, porque a ordem de primazia. Que primazia, mano? Primazia é Deus. É o reino. Porque quando nós voltarmos, somos só um corpo espiritual diante do Cordeiro. Quando foram falar para Jesus, a tua família, ele disse, minha família? Tua mãe está aí fora, ele disse, minha mãe, meus irmãos, é quem me segue, quem serve ao Pai. Se há um ser humano que valoriza, eu dou a vida pela minha família. Vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer, me entrego tudo pela minha família. Sou um homem de família. Mas prioridade na minha vida é Deus. Prioridade na minha vida é Deus. Entre agradar a Deus e os meus filhos, eu vou agradar a Deus. Entre agradar a Deus e a minha mulher, eu vou agradar a Deus. Entre honrar a Deus e honrar a minha família, eu vou honrar a Deus. É que às vezes a gente inverte isso. Deus é prioridade, amados. Nós estamos vivendo numa sociedade que está afundando, porque Deus não é prioridade. Nós estamos vendo as pessoas com várias doenças da alma, porque Deus não é prioridade. Talvez alguém esteja aqui agora e fale, bispo, mas eu estou com depressão. Prioriza Deus, você vai ser curado. Não, bispo, mas é porque tem um monte de fatores. Prioriza Deus. Prioriza Deus. Prioriza Deus. Prioriza a sua vida espiritual. Bispo, mas sabe, eu fui no psicólogo, eu fui no psicanalista, eu fiz. Ok. Bispo, eu estou tomando remédio. Continua. Não mando ninguém parar de tomar remédio. Você nunca vai me ver aqui, para de tomar o remédio. Não, quem toma remédio continua tomando. Até que Deus te cure, você não precisa ir mais. Até que você receba o diagnóstico, está curado, sarado, o médico vai falar para você, olha, Deus te curou. Deus te curou. Até que o teu corpo comece a falar para você, você não precisa tomar mais nada. Talvez alguém que está tomando 3, 4 remédios para dormir, vai começar a perceber que não precisa mais. Aí Deus vai te mostrar. Não sou eu que vou falar para ninguém parar com nada. Não, eu não falo para ninguém parar com nada. Não falo para ninguém parar com nada. Mas você quer ser curado? Quer ser curado do seu passado, das suas memórias, sabe, de um monte de coisa na tua vida? É com Jesus, amado. Ele tem poder para curar.
Minha esposa tem estudado isso ao extremo. E ela disse, bem, para a medicina não tem cura. Para a medicina, quem tem depressão vai tomar remédio a vida inteira. Não tem cura. A medicina diz que não tem cura. Não tem cura. Leva no mínimo 1 ano para regular um remédio, para vocês terem ideia. Mas como eu não sou médico, eu quero falar para você uma coisa. Jesus cura, tá? A medicina não cura não. E é verdade, a medicina não cura. Os médicos estão certos, eles não estão errados. Todos os médicos estão cobertos de razão científica. É que a fé transpõe a ciência. A fé é tida como loucura. A fé é reconhecida no meio médico como algo sobrenatural, como algo divino. Então Deus pode. Eu respeito a medicina, ela é limitada. Deus é ilimitado. Então tem muita gente que ainda, nesse momento de Covid-19, está com medo, finge que não está, mas está. Estou dizendo do fato de vir para a igreja hoje está lotada, não caberia mais pessoas aqui dentro, teríamos que se tivesse mais uma pessoa, teria que colocar lá fora. A igreja está lotada, graças a Deus. Estou falando porque eu quero que a pessoa venha, não venha. Não, eu não. Amado, você pode até ficar na tua casa, mas sem medo. Você pode até não vir por alguma circunstância, porque você está na idade, né? 60 e poucos anos, se você tem alguma questão de diabetes, normal, fica em casa. Fica em casa, normal, ok? Mas que você fique em casa em paz, sem medo. Sem medo porque um vizinho morreu, porque um primo faleceu, porque um amigo do irmão, do tio, do sobrinho. Não. Se você começar a sentir falta de ar, sabe, emocional, você vai parar, vai dizer, Senhor, isso não é o teu propósito para mim. Epa, peraí, não, eu sou teu filho, eu fui criado de forma assombrosamente maravilhosa, eu não recebo isso na minha vida, eu sou teu filho, pai, eu sou tua filha, tira isso de mim. Se você está aí querendo, sabe, perdido na vida, agitado de um lado para o outro, sem saber que rumo você vai dar para a tua vida, para. Lembra para que você nasceu. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Isso é para nós também, estou falando para a câmera, mas é para nós também. Amém? Não deixa isso tomar conta do teu coração. Quando o passado vier te acusar, você vai falar, ei, sou nova criatura. Amado, uma coisa que eu descobri, o passado acusa todo dia, viu? Todo dia o passado acusa. Sempre que eu converso, não, mas por que isso? A culpa, porque foi. Você é nova criatura. Deixa o teu passado parar de te acusar. Para de viver do passado. Receba cura para a tua alma, para o teu coração. Bispo, mas eu errei. O Senhor te perdoou, vai e não peca mais. Bispo, mas eu fui o causador. Ok, cessa isso. Cessa essa semeadura errada. Faz o que é certo, Deus vai te honrar. Amém? Vamos viver o propósito de Deus para nós? Vamos? É possível? É possível. É possível. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, enquanto nós vamos cantar um corinho. O pessoal vem aqui. Queria que você abaixasse a sua cabeça, pensasse um pouquinho, um bocadinho aí, no que você pode abrir teu coração agora, para receber cura. Talvez você é alguém que fala, bispo, eu estou tão focado na minha vida profissional, que eu pedi para Deus filhos, Deus me deu, eu não cuido. Eu pedi tanto para Deus me dar um marido, Deus me deu um marido tão bom, eu não tenho tempo para ele. Deus me deu uma esposa tão boa, bispo, tão boa, cuida tão bem de mim,
E eu só vivo trabalhando, não tenho tempo nem para poder fazer um passeio com a minha mulher. Talvez você está precisando de um milagre, de uma mudança. Deus tem a mudança que você precisa. Pai amado e eterno, eu oro por essas pessoas que chegaram aqui com um monte de coisas do passado, com traumas, e querem resolver isso através da vida profissional, querem resolver isso através da afirmação financeira. Eu oro nessa hora pelas pessoas que se sentem inúteis, se sentem pequenos, se sentem inferiores por causa de uma necessidade financeira, por talvez não poder dar algo que deseja para a família. Talvez alguém que se sinta inferiorizado porque não tem o que o outro tem, porque não tem o prestígio que outras pessoas têm. Talvez alguém que esteja apenas olhando para a vida do outro, está esquecendo qual é o seu propósito. Eu sei que quem olhou o Senhor naquela cruz se admirou. Muitos disseram: eu não gostaria de estar no lugar daquele homem. E de fato não poderiam, porque aquele era o teu propósito. Aquele era o teu propósito. Eu sei, Deus, que eu não posso querer viver o propósito que outros homens viveram. O Senhor tem propósitos estabelecidos desde antes da fundação do mundo. E eu sei que isso não significa a vida profissional, porque a vida profissional está debaixo do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Livre-arbítrio não para a salvação, mas para fazer o que nós desejamos. Eu sei, Jesus, que existem escolhas e decisões que são nossas, nós tomamos, somos nós que decidimos com quem vamos casar, o que vamos comprar, aonde vamos morar. Mas propósito para a vida, porque estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, esse propósito vem do Senhor. E nós estamos aprendendo, Deus, que estamos aqui para sermos uma bênção, estamos aqui para demonstrar o teu amor, estamos aqui para te louvar, estamos aqui para glorificar o teu nome através de tudo que nós temos recebido. Nos ajuda, Deus. Eu oro pelas pessoas que estão com medo. Nessa era de Covid-19, Pai, pessoas estão assustadas, crentes assustados, com medo da morte, com medo de perder a vida, como se fosse possível. Porque nós já morremos uma vez contigo naquela cruz. Não há mais possibilidade de nós morrermos. Nós apenas vamos nos mudar da terra para o céu. Não há mais morte, porque o Senhor venceu a morte. É que estamos tão apegados a esta vida, que achamos que voltar para casa é algo ruim. Senhor, se alguém que precisa ser afastado, afasta, para que possamos viver o teu propósito. Se há lugares que precisamos deixar, que deixemos para viver o seu propósito. Se há atitudes que temos que ter, Pai, decisões que precisamos tomar, que possamos tomá-las para vivermos o teu propósito. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vivermos o teu propósito. E principalmente, para que alguns possam entendê-lo. Nos ajuda a entender, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus.